nosso dia a dia, consumo cada vez mais de produtos industrializados, muito rico em sal. E aí a gente sabe que está contribuindo para o aumento dos casos de pressão alta aqui no Brasil e no mundo como um todo. Como a doença é causada por uma interação entre fatores genéticos e estilo de vida, a gente já aprendeu isso aqui, inclusive sedentarismo, preste atenção, a obesidade também influencia, hábitos alimentares não saudáveis, como a gente já falou, e a atividade física é uma prática perfeita, tanto para a prevenção quanto para o tratamento. E aí a gente vai conversar sobre isso no nosso quadro Tá Tudo Bem? Tá tudo bem? Falando de saúde com doutora Maria Ângela. Ela está numa elegância só hoje, viu? Boa tarde, doutora Maria. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela ficou toda vergonha. Ficou vermelha aqui. A gente descontrai no nosso Tá Tudo Bem. A atividade física, a gente já aprendeu que é importante todas as vezes em que você está aqui conosco, que a gente fala sobre temas diversos, você sempre traz o componente atividade física como um importante aliado para a mudança de vida. Mas quando o assunto é pressão arterial, eu juro que eu fiquei curiosa para entender por que a atividade física ajuda a controlar a pressão arterial. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos que estão em casa. Pois é, a atividade física, ela deve ser, realizada. A gente sempre preconiza que todos façam de forma preventiva ou na forma como tratamento para algumas doenças. Só que durante realizar a atividade em pessoas que já têm pressão alta, tem riscos. Porque durante a atividade física, seja um exercício aeróbico, uma caminhada, uma dança, ou um exercício resistido, aquele da musculação que a gente faz, ele já eleva a pressão, com esse exercício. Então, tem que ter alguns cuidados durante a realização desse exercício, para que essa pressão não aumente demais e venha a ter algum evento, como um AVC, como um rompimento de um aneurisma. Por isso que tem muita gente que está praticando, por exemplo, futebol, que é uma atividade que exige, exige força aeróbica e tal. E aí, de repente, tem um ataque cardíaco, morre ali em campo mesmo, né? Isso. Geralmente são pessoas que têm até sobrepeso, né? Enfim. Que deve ter algum antecedente. Dificilmente um único evento vai ser, Mas assim, o perigo que tem em realizar atividade física em pessoas que já é hipertenso é não ter esse controle. Então, liga-se o alerta para pessoas que têm pressão alta antes de realizar a sua caminhada ou antes de realizar a sua musculação, verificar a pressão. E daí, se essa pressão estiver em níveis seguros, que a gente fala que é abaixo de 160 milímetros de mercúrio por 90 milímetros de mercúrio. Dá para 16 por 8? Por 9. Por 9. Pode seguir e realizar a atividade. Mas se tiver mais do que isso, não deve. Não deve. E daí, outra dúvida que o pessoal às vezes tem é que, eu vou fazer atividade física, vai melhorar a minha pressão, eu não vou tomar o remédio. Tá errado. Tem que tomar o remédio. Você vai fazer sua atividade de forma mais segura. Entendi, claro, até porque não é exercício, não, acho que ninguém tomava mais remédio, era cura, né? E não é um aliado. Vou falar em exercício. Existe um exercício físico, por exemplo, assim, que seja ideal para quem tem hipertensão, Mariana? Essa pergunta é chave. Onde eu chego, todo mundo encontra pergunta. Porque, assim, a atividade aeróbica que a gente fala, o correr, o andar, a dança, elas são ditas como atividades que são essenciais para quem tem pressão alta. Sério? Tem que ser feito de 2 a 3 vezes por semana e daí a gente faz o protocolo direitinho, de acordo para aquela pessoa. Quanto de frequência cardíaca ela vai chegar durante a atividade. E também a atividade combinada, o aeróbico com o resistido. Já é comprovado em estudos que a atividade de musculação, do exercício resistido, também faz diminuir níveis pressóricos dessa pressão arterial. Então, o ideal seria combinar. Combinação. Por exemplo, num dia pratica corrida, caminhada mais intensa, no outro dia faz musculação, seria mais ou menos assim? Isso, aquele que a gente preconiza, os 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Sim. E atividades de resistência, que pode ser intensidades de leve a moderada, não precisa ser aquele peso
tão pesado. Não é que você está querendo só hipertrofia, não é semente, não é isso, não, né? O fato de fazer a atividade resistida com um peso, claro, que você percebe que é mais do que o peso do seu corpo, né? Isso. Que não vai lhe causar lesão, nenhuma dor no dia seguinte, esse tipo de coisa. Então, o ideal é a atividade combinada, o aeróbico com o resistido. Quando o hipertenso não pode praticar exercício de jeito nenhum, você falou aí de quando essa pressão está acima de 16/9. Então, essa já é uma contraindicação, vamos dizer assim, né? Isso. Normalizou, ele pode fazer o exercício? Pode, se ele não tiver nenhum sintoma, Sim. que a gente fala, dor de cabeça, palpitação, tem gente que, né, devido a isso, sente o coração acelerar mais, então já deve ter o cuidado, porque às vezes a pressão está até normal, verifica e está lá nos níveis de normalidade. Mas ela está com dor de cabeça, com disposição, com ataque cardíaco, que deve ser evitado. Com aquele mal-estar que às vezes a gente fica, isso, né? Então não é aquele tem que fazer de todo jeito. Entendi. Certa vez eu conversei com o médico e ele disse assim, ó, se você está com dor de cabeça, não vá fazer esforço físico, porque você já está com alguma pressão intracraniana e quando você vai fazer, por exemplo, musculação, você faz mais força. Então, às vezes, a gente não respeita isso, tá? E às vezes é claro que a gente usa isso de desculpa, diz assim, não vou hoje não, que eu tô com dorzinha de cabeça. Não é se negligenciar, né? E de todo jeito. E também não usar isso como um artifício, como desculpa. Mas entender o seu corpo, né, Mariângela? E entender que o exercício físico é um aliado. Não tem que ser aquela obrigação porque tem que ir, é um aliado. A gente tem 24 horas no dia, né? A gente geralmente passa de 12, 18 horas acordado. Então é encontrar o melhor momento. Certamente a pessoa não passa o período inteiro de manhã até de noite com dor de cabeça. Então é encontrar o melhor horário para poder realizar essa atividade. Um telespectador mandou pergunta para cá, eu repito aqui, eu vou falar de algumas modalidades. Estava querendo a pergunta-chave, né? Qual é o tipo de atividade? Tem muita gente que acha que encontra na hidroginástica um combo, porque às vezes tem problema articulação, né? Às vezes não pode ter atividade de impacto, água, ela traz mais uma calma, não é? Então, assim, seria uma atividade ideal, assim, legal para quem tem hipertensão e que às vezes não tem muita afinidade com a caminhada, com a corrida e etc. Perfeito. A atividade dentro da água, ele já promove esse bem-estar, esse relaxamento. É uma atividade lúdica, só por estar no meio aquático, né? E daí, durante a atividade na água, seja um caminhar, uma natação, alguns exercícios que se faz com alguns instrumentos dentro da piscina, aquele macarrão, aquelas boias, já geram uma resistência. Então, muitas das vezes, ele já faz associado o aeróbico, que é a atividade de consumo lático, com o exercício resistido quando tem alguma resistência, porque quando a gente anda... Até aquelas faixas que você coloca para eles... Os elásticos, eles fazem, é aquela que não entende, né? Eu lembro quando eu fiz hidroginástica um período da vida, até abdominal a gente fazia dentro da piscina, porque aí você encostava o pé, e tem aquela barra, e aí você subia e descia o pé e a gente trabalhava. Então, ou seja, todo o corpo também pode ser trabalhado lá na água, né, Mariana? Eu acho uma atividade incrível, eu adoro mesmo. É uma boa opção. É uma boa opção. Tem mais perguntas aqui, Lali, me dá rapidinho. Doutora Mariângela tem um tempinho hoje, então a gente vai explorar aqui a mulher. Quando eu me alimento de algo que tem muito sal, minha pressão sobe. Já é considerado hipertensão? Se ela verificar a pressão e tiver realmente sempre dando mais alto, porque tem que ter aquela constância, aquelas orientações que John falou da outra vez. Sim. Verificar essa pressão em repouso, não estar com a bexiga cheia, aquela coisa toda, seguir todo aquele protocolo. E assim, se a pessoa já se alimentou de algo que é salgado, certamente a pressão já vai se elevar. Porém, não é porque uma vez ela se alimentou de algo salgado, não sei se é essa a pergunta, já é considerada hipertensão. Tem que ter uma frequência aí nessa hipertensão, não é só com relação ao alimento, não, isso, né? Não é uma única vez. Uma única vez. Olha, doutor John Alexander, da última vez que esteve aqui conosco, deu uma aula de como se aferir pressão. Porque a gente fez a vida inteira errado. A gente tá lá na farmácia, de repente, né? Chega lá assim, quer saber, tem ali o serviço de verificar a pressão, vou ali, vou aferir minha pressão.
Não, filha, você estava andando, você estava se abaixando, já tem uma volta no centro da cidade, o calor tinino, você está pingando em bicas, quando a gente chama... Menina, tem ali um serviço, só que a gente paga R$5 para... Aí você vai lá, meu Deus, minha pressão está alta, você estava em movimento, você está no corpo mais estressado. Então, ele deu uma aula de como descobrir qual é a pressão arterial que você realmente tem. Quais são as... Aí, Fernandinha, eu quero ver. Tem que ir lá. Vocês postaram na Funcionale? Foi, tá no Instagram. Funcionale.jp. Aí você vai lá, que tem essa entrevista muito bacana com o Dr. John Alexander, cardiologista, para você aprender direitinho como fazer isso. Uma telespectadora comenta conosco que a pressão é 16/10, que toma medicamento, inclusive 2 vezes ao dia. Me aconselharam a fazer caminhada. É seguro? Se ela já está hipertensa, ela tomou a medicação, essa pressão ela deve voltar para os níveis de normalidade para poder ela realizar a caminhada. A atividade, a caminhada, ela é dita como um tratamento não medicamentoso associado ao remédio para poder diminuir essa pressão arterial. Porém, agora, tomar medicamento 2 vezes ao dia e ainda continuar 16/10, não é alta, não? Deve estar essa dosagem precisando ela voltar para o cardiologista para poder... ajustar, né? Se está tomando a medicação e a pressão ainda continua 16/10, esse ajuste de medicação deve ser revisto. Sou hipertensa, tenho arritmia, estou acima do peso, queria emagrecer. O que fazer? Primeiro, né, Maria Ângela, precisa emagrecer aí, né? Isso. Foi até tema de uma live que eu participei segunda-feira, num grupo de mulheres que têm sobrepeso e que têm essa dificuldade de fazer atividade física. E, às vezes, o condicionamento cardiorrespiratório já é limitante em quem está acima do peso. Mas, assim, a gente sempre aconselha a não desistir, a fazer na condição que ela pode. Porque a pessoa que já cansa, né, já tem essa dificuldade aos esforços, aos básicos, se a gente pensar, carregar uma feira para casa, carregar um filho no colo. Sim. Então, assim, ela já tem fatores, ela tem a obesidade, ela tem a hipertensão, ela tem tudo que a atividade física vai beneficiar, o que a perda de peso vai fazer para beneficiá-la. Então, ela pergunta o que fazer. Atividades em casa mesmo, que às vezes a pessoa não quer sair, com essa pandemia teve muito disso. A gente fala que uma epidemia colidiu com a pandemia, porque veio a agravar as pessoas que têm sobrepeso, que têm algum grau de obesidade. Então, atividades de casa, elas são pontuadas na queima calórica. Se ela varre uma casa, se ela faz uma caminhada, seja num corredor, seja um subir ou um descer degraus. Às vezes a pessoa está cansada, não consegue subir 4, 5 lances de escada, porque cansa. O sobrepeso já é um fator limitante. Então, se ela não consegue subir, desce. Descer vai estar trabalhando um pouco menos, mas vai estar trabalhando a musculatura também, o condicionamento. Então, ela desce 3 lances, sobe 1 e assim vai fazendo, certo? E se ela já é hipertensa, geralmente quem é hipertenso já tem a orientação do cardiologista de comprar o aparelhinho simples para verificar a pressão em casa. Então, para ela fazer essa atividade física, ela tomou a medicação dela lá de manhã, vai se alimentar de alguma forma, não vai fazer a atividade de jejum. E a pressão estando normal, ela pode fazer e deve fazer essa atividade. E a questão do emagrecimento, não esquecer do nutricionista, né, de um profissional. Todo o suporte. Para fazer todo o suporte, encontrar a melhor estratégia. Às vezes você fica muito apegado ao que está na moda, jejum intermitente, dieta da lua, do sol, não sei de quê, lá. Mas às vezes não é a sua realidade, não são os alimentos que você gosta, não é alimento que você consegue consumir comprando, porque tem determinadas dietas que exigem, né, uma suplementação um pouco mais, um valor mais elevado. Então, entender qual é a sua estratégia, porque vai ter uma estratégia para você, né, Maria Ângela? Isso. E quando fala em perca de peso, é sempre uma equação que a gente fala, a ingestão de calorias e a queima de calorias. Por mais que a pessoa faça uma restrição alimentar, diminua a quantidade de calorias ingeridas, mas se ela consegue aumentar de alguma forma essa queima, sei lá, 100 calorias a mais, 200 calorias a mais, seja em atividade simples,
como sentar e levantar de uma cadeira. Sim. Já é uma atividade. Se ela conta lá no relógio, durante 5 minutos eu vou sentar e me levantar de uma cadeira, ela já está fazendo uma atividade física. Ou seja, tem como emagrecer e fazer atividade física, né? E fazer esse contrabalanço, queimar mais e ingerir menos. Porque daí, no final das contas, vai ter menos caloria, vai ter essa perca de peso. Fiz o exame, chama da mapa ou do mapa? Do mapa. Deu normal. Por que minha pressão sobe ao realizar a atividade, se no exame deu normal? Então, é muito comum lá na clínica, para mim, chegar o paciente, ele colocar o mapa, o aparelhinho que verifica a pressão arterial durante as 24 horas, e ele ir fazer a fisioterapia, e ele ir fazer a caminhada, as atividades habituais dele, durante a realização do mapa. Entendi. Porque fica mais real, é mais fidedigno saber que durante a atividade, aquela 1 hora de atividade, Sim. se a pressão alterou ou não. Ou seja, se você fez um mapa e você não realizou sua atividade física, fez errado, porque Isso. faz parte do seu dia a dia. Isso. Então, aquelas atividades que você costuma fazer precisam estar inclusas nesse dia do mapa, é assim? Isso. Inclusive, deve ser preconizado que no dia que ela está com o mapa, ela faça atividades mais extenuantes. A atividade, se ela já faz de rotina, a academia, a caminhada, que ela faça. Entendi. Dá tempo só mais essa, diretora, por favor? Só para encerrar, Elisângela. Boa tarde, meninas. A gente adora, né, Mariângela? Meninas. Mesmo sendo hipertensa, faço uso de medicação. Que bom que você está fazendo uso da medicação, não é? Tem que fazer. A hipertensão arterial tem cura? A gente fala mais em controle, né, Mariângela? Isso. Muitas das vezes, aquelas pessoas muito comum, que são obesas, que passaram por cirurgias, que tiveram uma perca de peso, um abrupto, certo? Geralmente elas conseguem chegar a níveis de pressão arterial com essa perca de peso a níveis normais, que se aproximaria da cura. Porém, vai muito do cardiologista que faz o acompanhamento dessa pessoa, Elisângela, procurar o seu para tirar a dúvida se ele vai retirar a medicação. Porque existem algumas que a gente fala, escolas da cardiologia que preconizam que deixe uma dosagem mínima, protetora, porque ela já tem fatores de risco, ela já teve picos hipertensivos, certo? Mas aí vai depender muito do critério do cardiologista, se ela controlou essa medicação, essa pressão, para que ela seja dita como cura, que ela nunca mais vai ter, que também é muito complicado isso, mas se a pessoa já teve, geralmente eles vão preconizar que mantenha uma dosagem mínima para que seja protetora. E, claro, aliar a atividade física. E a atividade física, no hipertenso, ela é diferente de uma pessoa saudável, que não tem nenhuma comorbidade, certo? Então, diluir essa atividade em mais séries, menos repetições, intensidades mais leves. Quando a gente fala que quando você está fazendo a sua musculação e começa a diminuir a velocidade, né? Porque no começo a gente está com um peso lá e vai fazendo bem rápido, depois já perdeu... Tá com todo o gás. Depois, minha filha, na terceira série você já tá assim, você já tá na força do ódio, pela misericórdia. Isso, é justamente nessa diminuição da velocidade. O corpo da gente é muito inteligente. Quando diminui essa velocidade durante o exercício resistido, é porque ocorrem níveis maiores da pressão arterial. Então, o corpo já está fazendo um esforço, aí consegue... Ele normalmente já diminui a velocidade. Então, numa pessoa saudável, ela continuaria a fazer com a velocidade diminuída, mas no hipertenso ele tem que interromper. E daí ele tem que chegar para o personal, para o educador físico ou para o fisioterapeuta que o acompanha para saber qual é o peso, qual é a quantidade de vezes, quais são as séries, as repetições, qual é o intervalo de repouso. Isso é muito diferente também. Às vezes, em pessoas saudáveis, 30 segundos, 40 segundos já é o suficiente para a pessoa chegar aos níveis normais de pressão para que ele faça a série seguinte. Já no hipertenso, a gente já tolera 90 segundos, 120 segundos, até mais. Porque durante a fisioterapia, durante a atividade, o exercício do hipertenso, principalmente, que é o tema de hoje, a gente verifica a pressão durante as sessões, durante os exercícios. Porque a gente diz que deve ser feito, mas ele deve ser feito com segurança. Claro. E daí onde há a diferença da pessoa fazer sozinho, sem orientação nenhuma, ou fazer numa academia, num estúdio, numa clínica, para que ele tenha segurança de que ele não vai ter um AVC durante uma atividade que, que deve ser corriqueira, deve ser diária
e que deve ser para o benefício. A ideia é essa, exercício físico como aliado para a qualidade de vida, tá? Então, você pode fazer isso através com informação, com orientação médica. Lá na Funcional tem um trabalho muito legal, não só para quem está querendo melhorar o condicionamento, né? Para quem é hipertenso, para quem é diabético, para quem está com sobrepeso, para quem não está também, mas eu quero fazer as coisas corretas, eu quero entender o meu corpo. É um trabalho muito bacana, de verdade, diferenciado. Mariana, você está de parabéns, viu? A clínica é um arraso. Você está na rede social como @funcionale.jp e durante toda quarta-feira ela vai se revezando aqui com o Dr. John Alexander para atender todo mundo com muita informação de qualidade. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada, bom restinho também. de semana. Estaremos juntos semana que vem. Agora eu vou falar com